De acordo com uma pesquisa realizada pela FEComércio, em 2014, 70% dos brasileiros não leram nenhum livro. Nós estamos no segundo bloco do Educação discutindo o que fazer para reverter esse quadro. No bloco anterior, Eugênia, agente literária, editora, estava falando que falta uma diversidade e que os livros no Brasil se dividem em ficção e não ficção. Você acha, Suzana, que os gêneros literários são pouco explorados por parte dos escritores ou por parte das editoras que só publicam quem escreve ficção ou não ficção? Se divide nessa... É engraçado que a gente de fora, quer dizer, eu conheço um pouco do mercado, mas eu não sou uma agente literária. E de fora, como professora, assim, eu vejo, por exemplo, publicações. O Brasil nunca se publicou tanto e tão diversificado. Quer dizer, Você acha que está mudando? Até 2 anos atrás, nós tínhamos compras maravilhosas governamentais que incluíam biografia, romance, conto, poesia, inclusive poesia, né, era comprado e tal. Eu vejo sempre do ponto de vista mais escolar, digamos, né, Eugênia? Então, quer dizer, essa é a minha visão. O que eu acho que é o grande problema, assim, também, que aí eu sempre venho com a visão escolar, né, é que os professores leem muito pouco, não é? Eles leem pouco e por não lerem ou lerem pouco, eles têm poucas condições de explorar um texto literário, seja que gênero for, de um modo criativo. Porque se você consegue explorar criativamente, é claro, se você leu, você consegue. Se você leu e entendeu, se você gostou, e eu sempre defendo, eu digo muito para os professores, quando eu dou aulas, frequentemente, né, trabalho com cursos, oficinas para professores, eu digo para eles, só trabalhem os textos que vocês gostem muito. Não trabalhem com textos que alguém indicou porque é moda ou porque está... Não, trabalhem com aquilo que vocês gostam. Que você vai transpirar a tua paixão, né, ali. É a paixão. Não importa se é clássico, contemporâneo, não interessa. Interessa o modo como um professor sabe transmitir essa paixão. Então, eu acho que o gênero ali, é claro que nós temos, assim, há uma preferência geral pelos romances, a Eugênia sabe disso, os romances são os preferidos do público, nas listas dos mais vendidos e tal, você tem romance, conto menos, e a poesia, né, tem um lugar muito pouco, mas não é só no Brasil também, isso é no mundo inteiro a poesia e não é um fenômeno contemporâneo, ela sempre teve poucos leitores. E aí, por razões diversas, de linguagem, uma linguagem especial, e assim, até já conversei uma época sobre isso, e é quase uma obsessão que eu tenho com relação digamos, o ensino, não é ensino, a forma de trabalhar a poesia. A forma como se apresenta a poesia na escola, a influência da escola, a gente estava falando disso no primeiro bloco, a influência da escola nesse gostar. Existem professores que acreditam que poesia deve ser ensinada. A literatura é arte, tem que ser ensinada como arte, sabe? Como arte. A leitura é uma leitura que cada indivíduo faz a leitura de um texto, é diferente do outro. Sabe, o mesmo texto significa uma coisa para você, para mim. Nós estamos em 3 aqui, nós 3 vamos ler o mesmo texto e cada um vai pensar o texto de forma diferente, por ângulos diversos, né? A poesia também, porque ela é altamente subjetiva, então tem esse potencial, não é? Que não é um tipo de texto que não é feito para você entender. Você sente, você intui, você percebe, e você vai perceber coisas variadas, dependendo do dia que você lê, da hora, da idade que você tem, da vivência que você tem. Sim, com certeza. Eu costumo dizer que você lê... Isso é muito potente na sala de aula, né? Porque se você pensar que você tem 40 alunos dentro de uma sala pensando de formas diferentes, ao invés de você ensinar aquela poesia, por que você não lê, não recita, e depois a gente conversa sobre o que cada um achou. É muito mais rico, né? Eu já fico pensando assim, em exercício de expressão corporal. Você é ator também, né? Sim, também. Exercício de expressão corporal. Tanta coisa bonita que pode surgir, diferente, que vai atrair o aluno para aquilo, o estudante para aquilo, né? Para a leitura. Dani, e para a escola. Eu costumo dizer que você lê um texto, poesia, com o que você... foi com a sua história pessoal,
com o que você foi, com o que você é e com o que você vai ser. E o trabalho não precisa ser aquela célebre pergunta, né? Diga o que o poema quis dizer, né? Que é uma coisa horrorosa para o pobre do aluno, né? De preferência tem que dizer o que o professor acha que o poema quis dizer. Quer dizer, tem tantas formas. Você pode usar um poema para o aluno terminar com um desenho, um trabalho de pintura, um texto sobre o texto, uma continuação da história. Quer dizer, uma colagem, um trabalho de expressão corporal, né? Assim, é tão rico para você trabalha multilinguagens, né? Porque se o aluno não é um leitor ainda, propriamente dito, porque tem alunos que gostam mesmo de ler. E aí você só apresentando aquele poema, ele já se identifica. Mas isso não significa que o aluno que não é um leitor exímio, ele não vá se interessar também. Porque você tem que apresentar essas multilinguagens que ela está falando, né? Porque se não fisgar pela literatura em si, vai fisgar por uma outra relação que ele vai fazer com as artes visuais, ou por uma relação que o aluno vai fazer com a música. Sempre vai ter uma relação com a arte. Sempre vai. Falando em livros didáticos, mais didáticos, quando eu digo didático, aí vou falar numa questão ampla da palavra, no sentido que tem um vínculo que quer passar uma mensagem e ensinar algo. Você tem uma experiência, Eugênia, de ter lançado um livro, ter ajudado no lançamento de um livro, me corrija se eu estou errada, de um livro que falava sobre a história do Brasil com uma linguagem mais simples e fluida. Como é que foi essa experiência? Como é que foi a receptividade das escolas, dos alunos? Bom, nesse caso específico, vou até falar da autora Mary Del Priore, que eu valorizo muito. Acho que ela foi pioneira nessa uma facilitação de contar a história para um leitor, a história do Brasil, e romancear a história para um leitor. Eu acho que nisso ela é mestre, assim, de pegar a peculiaridade de Dom Pedro II e tornar aquele assunto curioso. Eu vejo com muitos bons olhos, apesar de saber que existe uma crítica, principalmente da parte da universidade, né, mas a Mary é historiadora. Eu sei que, por exemplo, o Laurentino, né, que é um jornalista que se debruça sobre a história do Brasil e não sempre. A Mary ainda vai em fontes primárias, o Laurentino em fontes secundárias, mas dando dados e tal. Ele recebe muita crítica desse pessoal da universidade, mas eu defendo, assim, eu acho que isso. Eu acho que existe essa lacuna no mercado brasileiro do que é mercado e do que é o leitor da escola ou da universidade. Isso que é um ponto que por que, sabe? Por que não a Mary poder ser absorvida por uma faculdade de história, e vamos discutir isso, e por que não mais livros de história entrarem numa livraria de historiadores. Enfim, eu acho que existe uma divisão ingrata aí que gera certo preconceito. Assim. Você falou da crítica da academia. A academia é sempre muito, né, rígida. Quando a gente aprende a importância da leitura, a gente sabe que até ler bula de remédio é importante. Leia sim. Qualquer coisa que você goste. Mas a academia sempre tem aquela postura. Com relação ao mercado no geral, exceto a academia, como é que foi a receptividade do livro? Maravilhoso. A Mary Del Priore, acho quase sempre figura a lista com seus lançamentos. Assim, ela alcança um leitor que geralmente não se é alcançado. Acho até eu volto a falar naquela questão de gêneros que a gente estava falando. Existe sim uma pluralidade de lançamentos de gênero, só que o triste é que ele alcança, essa pluralidade alcança um público muito em específico, perto do que é o público leitor brasileiro, né? Então, existe uma deficiência em educação que não está formando leitores desde muito pequenos. E esse leitor que está pelo Brasil inteiro, só o best-seller alcança. Então, você precisa ter um Padre Marcelo ou, enfim,
um crepúsculo da vida, para atingir uma cifra de milhões. Assim, a televisão não, a televisão rapidamente ela alcança milhões de espectadores e daí se tem um mercado, né? Um mercado muito mais vivo, melhor remunerado. O mercado de livros sofre muito, né? Com um momento de crise como o Brasil está passando. Primeira coisa o livro ele não é uma necessidade, então eu acho também essa queda espelha um pouco a crise econômica do país e vale também da fala da Suzana ressaltar a importância de um programa como o PNBE, que foi extinto, né, ultimamente, porque é um país que precisa, é um país que ele não vai ter leitor por natural, a gente não tem livraria espalhada. Bibliotecas, né? A gente não tem esse sistema livre, a gente não tem. Então o PNBE, ele de alguma maneira cumpria com essa distribuição de livros para lugares que não chegam e com uma seleção de muita qualidade para um leitor que não está no meio Rio-São Paulo. Então, isso é uma lástima, parece que o PNBE vai voltar, enfim, estamos todos aguardando. Aguardemos, né? De fato. Anderson, a gente está no finalzinho do programa, você que está lá em sala de aula, na ponta, né, da flecha, com o pessoal, eu queria que você desse algumas dicas para os pais. A gente já deu aqui várias dicas, leitura de poesia, de texto, dramatização, desenho, enfim, até daria uma, que vocês estavam falando, eu estava aqui pensando, falei, de repente, ler uma poesia com ele e falar, qual é a música que você curte que você acha que tem a ver com a poesia? Não precisa ter a letra com alguma coisa que tem na poesia, mas o que você sentiu que aquela música... Uma forma de expressar o sentimento por várias artes, né? Mas fala, dá uma dica pra gente. Como que os pais, os professores... A gente falou tanto de escola, como é que a escola apresenta. Então, vamos falar que está errado, mas vamos falar o que a gente acha na nossa leitura que está certo. Claro. Eu acho que a palavra-chave é a diversidade, né? Você apresentar para o aluno ou para o seu filho... uma diversidade de possibilidades de leitura. A gente estava conversando em off aqui, né? Eu falei sobre uma aula que eu dei há pouco tempo, que eu apresentei os heterônimos do Fernando Pessoa para os meus alunos. Eu dou aula num pré-vestibular, na UF, e foi muito interessante porque o Fernando Pessoa tem esses heterônimos criados que escrevem de maneira muito diferente, né? E era uma aula de produção textual, em que eu estava tentando estimulá-los a escrever à sua maneira ou criar maneiras diferentes de se escrever, né? Então, apresentei os heterônimos do Fernando Pessoa, as mini-biografias deles e depois as poesias que cada um deles escreveram, com temas completamente diferentes, com linguagens diferentes, formas de se escrever completamente diferentes. E aí cada aluno, né, nessa turma tão diversa, se identificou com um heterônimo diferente, né? Justamente porque eu trouxe o Fernando Pessoa, mas eu trouxe o Fernando Pessoa em sua diversidade. Em suas pessoas. Óbvio que eu falei, em suas pessoas. Óbvio que eu falei para eles, porque a gente também tá ali, a gente também gosta de coisas. Eu falei para eles, olha, o meu preferido é o Alberto Caeiro. Eu adoro. E óbvio que quando eu li o Alberto Caeiro, eu li com toda a paixão, com todo o amor que existia dentro de mim. Que a Suzana está falando que é fundamental. Que é fundamental. E depois, só para acelerar, porque a gente está no finalzinho do programa, eu, por mim, ficava aqui o dia inteiro conversando com vocês, mas a gente tem tempo na grade. Infelizmente, tem que cortar. E o interessante que eu achei que depois você jogou a bola para eles. Olha, usem o nome que vocês quiserem, falem do que vocês quiserem. E aí você não sabia, depois quando você recebeu os textos, quem era quem. Eu não sabia quem era. Eles criaram os heterônimos, né? E, inclusive, eu fiquei muito espantado com uma carta que era uma carta de suicídio. Mas, e eu consegui identificar o aluno de alguma forma, consegui entrar em contato com ele pelo WhatsApp e, tipo, professor, não, fica tranquilo, era só literatura. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas é isso, a gente tem que
sair por algum lugar, né? Que saia pela literatura, pela arte. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui. Parabéns pelo trabalho. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem, nós temos encontro marcado às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Momentos felizes, paz do eu e até lá. Era uma vez um casal de ursos polares que estavam em cima de um enorme bloco de gelo chamado iceberg, quando ouviram um terrível e assustador crack. E o bloco de gelo começou a se deslocar rapidamente em direção ao mar aberto. O urso ficou desesperado. E agora, o que faremos? A ursa virou para ele e disse: só tem um jeito. Precisamos mergulhar e nadar de volta até a margem. O urso, sem ideia, fez o que a ursa mandou e começaram a nadar. No início foi até fácil, mas com o tempo, o frio, a dor e a fome foi tornando aquela travessia cada vez mais difícil. No meio do caminho, o urso decidiu rezar para Nanook, o deus dos ursos polares. Oh, Nanook, por favor, nos salve! Nanook, por saber que o Senhor vai nos salvar, é que eu peço licença para descansar um pouquinho. E parando para descansar, no meio do mar aberto, o urso começou a afundar. A ursa não perdeu tempo. Puxou o marido pelo pescoço, olhou no fundo do olho desse e disse: você tá doido? Por que é que você parou de nadar? E ele disse: porque eu rezei para Nanook, o deus dos ursos polares. Ela, olhando no fundo dos olhos do urso, disse: reze, reze, mas faça a sua parte.